pessoal, comecei o básico de mix, e aí eu fiquei de mostrar isso no passo a passo. Então como é que eu faria, né? No caso, tudo que eu vou estar mostrando não é uma ciência exata, que todo mundo é obrigado a fazer desse jeito, ou que faça desse jeito, ou que é certo ou que é errado. Não existe esse certo e errado, existe o modo que cada um faz e o que funciona para cada um. Então eu vou estar mostrando o meu básico de mixagem, né? O que eu faço inicialmente. Seria isso, para a gente poder focar no que verdadeiramente é importante, né? No que é objetivo. Porque as pessoas costumam se perder um pouco no processo. São tantas opções que as pessoas se prendem às opções, né? De ficar experimentando, de ficar testando o tempo inteiro, e acaba não conseguindo otimizar esse tempo de mixagem e como resultado não consegue chegar onde se planejava, né? Pelo menos numa boa mixagem, numa mixagem razoável. Eu vou estar aqui dando os passos, eu anotei alguns passos aqui que eu tenho como passos principais e iniciais, que é a forma que eu faço, que eu conheço muita gente que também faz dessa forma que funciona. Eu acho que é bom, assim, pelo menos para início, a gente ter essa coisa objetiva para poder focar, né? Então, eu tô no Reaper para incentivar mesmo a rapaziada a utilizar, porque nem todo mundo tem acesso ao Pro Tools. Muitas plataformas são pesadas. Eu vejo que a maioria da galera tá com computadores menos robustos, né, mais básicos. Então eu vou estar incentivando ao Reaper mesmo, que é uma plataforma que é, entre aspas, free. Eles liberam uma versão de teste, no qual ela é completa e não expira. Então não tem problema nenhum de você ter. E toda vez que atualiza, é só você excluir o seu computador e ir lá e baixar a nova, que você está sempre atualizado. Então, e quem curte, compra. Então funciona meio como donativos, né, como ofertas, do que propriamente ser obrigatório a compra, né? Eles não forçam a barra pra rapaziada comprar. Isso também é interessante, eu acho bacana essa filosofia. E é super leve, são 6 MB, se eu não me engano, 8 MB. Então vamos dar prosseguimento. No caso aqui eu abri uma sessão na qual eu já salvei, então já está o nome, é o Call on Me. É uma sessão que teve uma época que a Waves, fabricante de plugins, disponibilizou algumas sessões para a rapaziada testar os plugins da Waves e tudo mais nessas sessões. Então eu acho bem interessante, são sessões bem gravadas. É legal, assim, é pop rock, né? E bem, eu importei os canais básicos, tinham bem mais canais do que esses. Eu só importei, eu acho, uns 15 ou 16 canais de, sei lá, 60 que tinha. Importei os básicos bem pra gente poder objetivar. Se fosse uma sessão real, eu não teria como fazer isso, né? Então eu só salvei a sessão, importei os áudios, peguei e joguei dentro da sessão mesmo. Então a gente vê que eles estão todos desorganizados. O primeiro passo quando eu importo os áudios na sessão é fazer a organização ali visual, né? Então eu geralmente trabalho com bateria em cima, ó, kick, snare. Já vou meio que selecionar todo mundo da bateria e botar pra cima. Geralmente trabalho com bateria em cima. Então, ó, bumbo, caixa. Nós não temos esteira nessa sessão, não temos hi-hat nessa sessão. Foi feito de uma forma um pouco diferente, né, da usual pela maioria das pessoas. Então ele tem um canal de bumbo de caixa, overheads, ride, room. Assim, as outras microfonações mais abertas, né? Tô botando bumbo, caixa, tudo em inglês, é o que a gente já conversou anteriormente, né? Tem que aprender pelo menos um pouquinho para saber a comunicação. Então overheads, left, right, né? Esquerda, direita, ride e sala, também left, right. Aí, ó, depois eu boto baixo, bass aqui, ó, violões, acústica guitarra, left, right, power chord, que seriam as guitarras distorcidas, né, de power chord que a gente chama. Aí a gente tem o lead vocal, backings e string, que são cordas de orquestra, gravadas apenas com 2 microfones. Então, a partir do momento que eu peguei e já organizei minha sessão, eu vou colorir. Eu acho também muito importante as cores pro visual. Então eu vou botar as minhas cores, cada um tem as suas. Parece que é uma perda de tempo, só que é muito válida essa organização, porque faz toda a diferença depois pro visual, né? Pra gente se achar na sessão. Porque essa sessão daqui é bem básica, ela tem 16 canais. Só que quando a gente tá trabalhando em determinadas mixagens, existem mixagens aí com seus 60 canais, 80 canais, 120 canais. Então esse tipo de organização que eu tô fazendo aqui, ela vale em todos os casos. Então a organização faz toda a diferença. Quando a gente tá lidando com 8 canais, 10 canais, 12 canais, não faz tanta diferença. Então, mas a gente não pode se acostumar mal, porque aí quando a gente pega um trabalho com 120 canais, se a gente não tiver método, não tiver organização, o trabalho se perde um pouco. Então aqui, ó, já tenho tudo organizado, bateria, baixo, violões, guitarra, né, harmonia, vocais e cordas. Tá tudo em 0 dB. Eu vou chamar o mixer aqui, porque aí fica mais parecido, porque tem pessoas que estão no Pro Tools que falam, poxa, mas aí é tão diferente, não sei o quê, porque não é assim, não é assado, você não tá no começo, tá no moendo. Então a parte do mixer é bem parecida para todo mundo. Então ó, a gente tem os inserts em cima, que é onde a gente aplica os plugins, e a gente tem os sends embaixo, né, que é onde a gente faz a mandada pro canal auxiliar. Fader e pan. É um pouco igual para todo mundo essa questão, né. Eu, particularmente, trabalho com plugins, eu já começo a minha mix com plugins insertados no Master Fader. Para não confundir muito, eu só vou botar um compressor e um limiter. Caso o compressor para dar aquela arredondada no todo, o limiter só para não deixar caso algo venha a querer dar pico ali. Mas eu costumo trabalhar com as mixes bem contidas. Eu geralmente tenho vários processamentos aqui no Master Fader, eu posso falar sobre isso em algum outro vídeo. Mas aqui eu só vou botar um compressor e um limiter que eu acho que é o suficiente para a maioria das pessoas. Então eu vou puxar um plugin aqui, que eu gosto muito, que eu trabalho com esse compressor no mundo real, que são os SSLs, SSL Comp, que é a simulação do compressor da mesa SSL 4000, que existe esse periférico também, só ele, né, separado, para vender. Então eu gosto muito, quando eu chego num estúdio que tem ele, assim, é a alegria da criança. Pois, eu vou soltar aqui, eu vou deixar um ajuste mais ou menos que é o que funciona já na maioria dos casos, que é um threshold meio solto, um make-up só de 3 dB mais ou menos, que é só para compensar. Aqui a gente está falando de só de compressão, uma compressãozinha, e o make-up vai ser só para compensar, não vai servir para dar ganho. Ataque no mais lento, vou deixar o release no automático, ratio 10:1. Ah, pô, mas é muito alto, mas a gente vai ver aqui que é praticamente ele não comprime, é só uns tapinhas, e para dar também um timbre, né. E vou botar o limiter
Aí, é claro, depois que eu fizer o meu primeiro equilíbrio, eu vou voltar no compressor para ver se ele tá, pô, se tá comprimindo muito, se não tá comprimindo nada, eu aperto ele um pouquinho de nada. Vou botar o limiter L1 mesmo. Apesar desse cara aqui ser um limiter brick wall, que é aquele limiter que não deixa passar nada, eu vou deixar ele aqui em -1. Só que vai ser raro de ter algum pico, mesmo trabalhando com rock, que já bata ali em -1 na mixagem. Porque, como eu falei, eu trabalho tudo bem contido, porque eu acho que é o melhor resultado que se tem na mix. Quando a gente trabalha muito atochado, a gente tem que lembrar que no digital 0 dB é distorção. E quando a gente chega muito alto, quando a gente chega na master, não tem nem mais o que ser feito, né? Então eu vou botar aqui de um ponto que eu acho que já começou bem a música. Ah, tá, é do verso, pronto. Mais ou menos aqui é o verso. Vou começar a fazer meus volumes. Então, ó, tô solando o bumbo. Eu geralmente começo com a bateria. Tem gente que começa pela voz. Tem gente que começa pela harmonia. É o que funciona pra cada um, né? Então eu vou dar um play, ó. Geralmente eu começo a fazer meus equilíbrios em torno de -4, -6. Pô, mas aí vai ficar muito baixo. Aumenta o volume da tua monitoração. Sim, eu sou a favor de... Ó, -6. Aí bombo, caixa. Overhead eu já vou fazer o pump, porque eu já sei que é cada um para um lado, é left to right, né, esquerda e direita, estéreo. E já vou selecionar os dois para já fazer, para quando eu liberar aqui já fazer o ganho dos dois ao mesmo tempo. Repara como a gente vai tendo já uma imagem de bateria, mesmo sem ter todos os canais close, né, e que soa bem. Hide eu vou botar para a esquerda, porque eu vendo a bateria, então vou botar ele um pouco para a esquerda. Home é a mesma coisa, é sala, left right. A gente percebe que tem um salão, né? Já fiz um equilíbrio básico. Aqui é um equilíbrio para a gente entender a música, né? Então vou passar por baixo. Violão, tem dois, é um violão dobrado. Foi gravado um com o rapazinho tocando, tá? Tocou. Gravou outro exatamente igual. Que é o que a gente chama de dobra, que aí dá esse efeito mais cheio aqui, que a gente vai dar uma sacada agora. Como é que a gente tem um violão bem... com bastante consistência, né? Bem cheio. Eu particularmente gosto muito dessa filosofia da dobra. Ó o compressor aqui, eu vou apertar um pouquinho mais. E eu fico conferindo para ver se realmente, se eu tô dando muito ganho, se eu não tô, como é que tá a compressão, como é que tá rolando, como é que tá suando, se tá realmente agradável. Olha como é que tudo já soa mais colado. Alive.
When you're feeling down, I could bring the sunlight in your life. You can call on me, yeah. Baby, don't you Cordas são esquerda e direita. I could make your wishes come to life. I've seen you. You can call on me when you're feeling down. I could bring the sunlight in your life. You can call on me, yeah. Baby, don't you frown. I could make your wishes come to life. I've seen you cry. Aqui a gente entende a música. Didn't know how to make things right. Well, I've cried for you. Many days I long to tell the truth, but you can call on me. Uma coisa que eu vejo como muito importante, que eu vejo que muita gente que mixa não começa dessa forma, né, com esse quesito, é conhecer a música, procurar conhecer a música, procurar entender realmente o que todos os elementos estão falando. As pessoas geralmente já pegam, já pum, equilibra, querem saber, já sai fazendo som e pronto, totalmente técnico. Eu já sou um cara que eu sou um pouco mais artístico, assim, eu procuro entender realmente o que cada música está falando, o que cada instrumento, elemento está dizendo, procuro entender o arranjo, porque eu acho que isso ajuda muito na mix. Então aí eu procuro, dou um play do início para entender a música. Ah, pô, mas não tá o equilíbrio mais perfeito do mundo. Mas já tá um bom equilíbrio que dá pra gente conseguir entender a música. As coisas estão meio frouxas e tudo mais, mas é isso mesmo. Todo mundo falando o tempo inteiro, todas as frequências, né? It's the end of your day. Well, I've held inside a love for you that won't subside. You can call on me when you're feeling down. I could bring the sunlight in your life. You can call on me, yeah. Baby, don't you frown. I can make your wishes come to life. I've seen you cry. Didn't know how to make things right. Well, I've cried for you. Many days I long to tell the truth, but you can call on me when you're feeling down. Legal, aí comecei a entender a música, o arranjo e tudo mais. O que eu faço? Eu começo a solar e a construir os sons e ir sobrepondo. Então a gente já teria importado os áudios, já organizou, né? No meu caso, já todos os áudios já estavam devidamente nomeados. A gente colocou ela na ordem que seria a melhor para nós, coloriu tudo mais, legal. Fizemos o equilíbrio e o pan, ou seja, o equilíbrio, né, dos canais, os planos, né? E a organização no estéreo. Assim, a gente viu que aqui tá quase LCR, né? Tá quase essa coisa, é centro, extrema direita ou extrema esquerda. Tá quase assim, mas porque muitas coisas foram captadas com essa filosofia do LR, né? Mas eu também posso deixar, por exemplo, os violões não tão extremos. Tem gente que não gosta de trabalhar muito extremo. Assim, eu não tenho nada contra. Se tiver que trabalhar assim, só achar que é assim, tá tudo certo também. Às vezes eu revejo planos. Legal. Então a gente já fez equilíbrio, já fez os pães. Isso tudo inicial, básico, né? Então o que eu faço agora? Eu crio meus canais auxiliares. Aí aqui no Reaper é bem simples, que eu clico com o dedo direito e ele já me dá essas abas aqui. No caso do Pro Tools, eu teria que criar um canal especificamente auxiliar. O Pro Tools ele é um pouco engessado, então se você vai trabalhar com áudio, tem que ser o canal de áudio. Se você vai trabalhar com canal auxiliar, tem que ser o canal auxiliar e ponto final. Se fez um canal de áudio, não dá para transformar em auxiliar. Se fez um canal auxiliar, não dá para transformar em áudio. No Reaper e em algumas outras plataformas, a gente não é tão engessado assim. Então no Reaper, a gente simplesmente cria um canal. Vou criar logo dois canais. Um eu vou botar como Room, ou poderia ser Reverb, e outro eu vou botar como Delay. Eu desenvolvi uma filosofia de canais auxiliares que eu geralmente trabalho com 6 canais auxiliares iniciais. Só que já é uma outra questão, assim, que aí seria um room, uma sala pequena, um stereo delay, trabalho com modulação também, um flanger, trabalho com loud rock na sala maior, trabalho com plate, que é reverb de placa,
um outro delay de fita, tudo mais. Só que, pô, mas se não tiver todos esses processamentos, faz a diferença? O teu mix vai ficar pior ou melhor por causa disso? Não. Eu gosto, é uma filosofia que eu sigo, eu gosto dos timbres, das sensações e tudo mais, só que com reverb e com delay a gente resolve tudo. O que vem além disso é luxo. Até porque nos estúdios, antigamente, quando a gente está falando da era analógica, a maioria dos estúdios só tinha, às vezes, uma máquina de reverb e uma de delay, ou às vezes duas de reverb e uma de delay. Então você tinha que só trabalhar com duas ou com uma de reverb e uma de delay para tudo. Não tinha essa coisa com 30 mil reverbs, e 30 mil delays, e 30 mil compressores, e 30 mil equalizadores. Isso é uma coisa da era digital já, e é por isso que muita gente se perde. Porque tem tanta informação, tantas coisas, tantas opções, tantas possibilidades, que as pessoas ficam perdidas. Então, a minha filosofia aqui vai ser direcionar vocês. É o básico para se fazer uma boa mixagem, para se fazer uma mixagem legal. Então eu vou botar aqui um reverb da Waves, um pacote de plugins que todo mundo tem, é fácil de conseguir. Quem não tem até aconselho a ter, porque realmente virou o padrão do mundo do áudio Waves, né? Você tem tudo, tem 500 plugins, então tem tudo ali. Vou botar Reverb, que é um plugin da Waves. Pô, mas eu não sei mexer no reverb. Eu vou seguir, então, totalmente a filosofia de... Vou botar uma sala pequena, small room. Ou seja, eu vim aqui no load, vim em room e presetei um small room. Delay, agora eu vou botar um delay. Também vou botar da Waves. Então vou botar um delay estéreo. Many delay. Pronto, Many M delay estéreo. E também vou colocar num preset básico estéreo delay. Basic estéreo delay. Pronto. Aí, ó, a única coisa que eu vou fazer aqui é cortar um pouco de agudo, de grave, perdão. Cortei, ou seja, tudo que está abaixo dessa frequência que eu estou botando, 250 Hz, eu estou cortando. É um equalizador, né? São filtros no delay. E tudo que tiver acima de 6K, no caso desse daqui, ó, também estou cortando. Por que você está cortando? Porque senão as repetições vão ficando com grave, vai embolando, e com agudo vai repetindo sibilâncias e tudo mais. Então, eu conto que, assim, pela minha filosofia, eu não gosto disso. Eu prefiro cortar essas frequências. Então, eu estou ensinando isso. Se quiser também deixar o delay solto, pode deixar solto também, mas é uma questão de limpeza no delay. Então, ó, cortei. Então, eu tenho um reverb e tenho um delay. Então, legal. Por que eu estou com um reverb de uma sala pequena? Para ajudar na cola, para ajudar que tudo soe como se tivesse sido gravado e tocado junto. Então, é claro que tem que ter cuidado com a dosagem, mas praticamente tudo que tem aqui nessa mixagem vai levar esse reverb. E o delay para ajudar em algumas outras ambiências, de voz, guitarra, violão, eu gosto um pouco. Tem gente que começa pela voz, tem gente que começa pela bateria, tem gente que gosta de fazer o som com tudo ao mesmo tempo. Eu gosto de solar, fazer o som e ir sobrepondo camadas. Pelo menos na maior parte dos casos.